Então, não é interessante isso? No curso Representação do Mal nas Religiões, eu falo sobre isso. A própria imagem do diabo é um instrumento, né, de controle e de poder. Então, é interessante que quem faz esse papel é a própria teologia cristã, né? Então, vamos para a parte específica do capítulo 6. Estamos chegando quase ao final, temos esses dois últimos capítulos, que agora vamos falar de Alberto Grande. E essa questão é importante, gente, porque nós vamos tratar agora de um contexto que vai tentar delimitar a fisiologia sodomítica, vai tentar se aproximar ou, pelo menos, ter um tom médico no discurso. Alberto de Langen foi chamado pela primeira vez de Alberto Grande não por historiadores, mas por seus contemporâneos do século XIII. Com o título veio a reputação de inigualável aprendizado científico. Mais do que qualquer um dos seus contemporâneos, Alberto havia escalado os degraus da hierarquia completa do aprendizado não cristão, isso na mentalidade deles, completo para eles, tá? Desde a gramática e a lógica, passando pelos vários ramos da física, até a metafísica e a ética. A evidência mais impressionante de sua escalada foi um conjunto de paráfrases do corpus de Aristóteles que ele fez. Escrito em um período de cerca de 20 anos, as paráfrases de Albert, ou Alberto, né, havia aprendido ou descoberto, desculpa, acrescentaram ao texto aristotélico subjacente o que mais Albert havia aprendido ou descoberto sobre o tópico em questão. Então, ao longo das paráfrases, ele vai se desviar de página em página para explicar um fato ou levantar uma questão sugerida. Então, a paráfrase é importante que a gente lembre que não é uma tradução. A paráfrase é tentar explicar com outras palavras o conteúdo, tá? Então, ele não é uma tradução literal. Albert escreveu vários tipos diferentes de resumos teológicos e vários tratados especializados sobre tópicos doutrinários. A variedade de gêneros lembra ao leitor os muitos cargos que ele ocupou na sua longa vida. Ele foi um estudante universitário secular de artes chamadas liberais, né? Um frade dominicano e pregador mestre em teologia, um dos pioneiros priores provinciais dominicanos e finalmente ele se tornou bispo. Albert compartilhou preocupações pastorais com os autores dos manuais do confessor. Tá? Ele compartilhou com outros os projetos mais inovadores de aprendizado em filosofia e teologia. Ele herdou, como parte de sua erudição, ensinamentos em medicina e ciências naturais sobre o sexo humano em geral e sobre a cópula entre pessoas do mesmo sexo especificamente. Esses ensinamentos às vezes vinham acompanhados de julgamentos morais, mas apenas como observações fisiológicas ou comportamentais, como problemas ou quebra-cabeças que precisam de solução natural. E aqui a gente tem que tomar bastante cuidado também, sempre lembrando da mentalidade da época, tá? E que nós não estamos falando da categoria homossexualidade, estamos falando de práticas e comportamentos que vão ser descritos aqui. Por que alguns homens sentem desejo erótico com mais frequência por outros homens do que por mulheres? Por que alguns homens regularmente querem ter o parceiro passivo no sexo anal? Então, essas questões vão aparecer como preocupações médicas, inclusive, tá? Para tentar entender o comportamento humano. Essas perguntas e outras semelhanças surgem da observação da sociedade humana e da prática médica. As respostas que elas exigem não são tanto julgamentos morais ou prescrições legais. Então, veja, esses comportamentos não exigem julgamentos morais, e muito menos prescrição legal, mas explicações de causas naturais, tá? E aparentemente semelhantes a outras explicações físicas, na medida em que presumem que exijam causas naturais para essas coisas. Mais do que qualquer um de seus contemporâneos latinos, Alberto estava em posição de se apropriar da teologia moral cristã
das explicações médicas ou científicas da paixão pelo mesmo sexo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai misturar com teologia cristã.